Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite. E, como sempre, vamos nos preparar bem para o nosso estudo, né? Ramon Pedrosa já está aqui hoje conosco, ele que vai nos fazer o estudo. E nós vamos, então, ver se a gente se prepara para ter ouvidos de ouvir, né? Então, eu peguei um livro Fonte Viva, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E vamos então abrir ao acaso, ler uma página para a gente poder fazer a nossa prece inicial. O nome da página é Apóstolos, né? A página de número 57. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, né? Em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do corpo social, do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios em benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Vamos orar então, amigos. Senhor Jesus, aqui estamos. Mais uma vez, convidados que fomos a esse banquete. Aqui comparecemos à busca do alimento espiritual na noite de hoje. É bem verdade, querido amigo.
Ainda não conseguimos trazer nossa túnica nupcial, como bem elucidaste no Evangelho. Ainda presos aos nossos temores, nossas imperfeições, nossas dificuldades do dia a dia. Entretanto, tu nos esclarece, querido irmão, a bondade divina em torno dos apóstolos. Por isso, te rogamos, Senhor, ampara todos aqueles que aqui se encontram na noite de hoje, na busca do teu conhecimento, para multiplicá-los para outros, sendo também eles os teus enviados da Boa Nova. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Ramon Pedrosa, por favor, é contigo. Tá ligado? Boa noite. É um prazer mais uma vez meu, muito grande, estar com vocês reunidos. Já pode? Tá bom? Pronto. Essa adaptação é muito complicada para mim, porque eu tenho um certo toque, então eu preciso botar no lugar certo. E a última vez eu botei fora do esquadro, eu fiz a palestra inteira sem aparecer na gravação. Então sempre acontece algum fenômeno e eu preciso, né, me ambientar. Todo estudo, eu não sou um palestrante, eu faço um estudo. O ideal seria que a gente pudesse trocar mais, mas na metodologia, né, da reunião de hoje a gente troca menos. Mas é sempre difícil, assim, o assunto é interessante, mas como a gente começa o tema? Porque é sempre assim, preciso puxar alguma coisa para a gente sei lá, começar a criar uma afinidade, criar alguma coisa, vocês gostarem de mim, eu gostar de vocês, e a gente vai desenvolvendo o tema, que será um tema muito interessante, e o título já tem até uma auto-explicação. Nova geração, seu papel na marcha do progresso. Quando a gente fala de geração, a gente começa a falar de conflitos de gerações. E aí a gente sabe que tem os geração Y, a X, tem a Z, né? E a gente começa a viver e começa a entender as nuances, entender essas diferenças. Não será sobre isso que nós falaremos hoje. A gente vai entender qual é esse conceito de nova geração. Para mim é tristeza, porque quando eu pensei nesse tema, eu achei que seria interessante para poder falar mal da geração nova. Porque quando eu era geração nova, os mais velhos falavam mal de mim, da minha geração. E eu achei que hoje seria um momento para eu poder descarregar toda a minha frustração. Eu já cheguei na fase da vida que, antigamente, eu era a pessoa que resolvia os problemas tecnológicos. Aí estava no trabalho, aconteceu um fenômeno no computador, eu não consegui resolver, uma menina de 22 anos levantou, apertou 4 teclas e resolveu o problema, e eu fiquei olhando assim, envelheci. Acabei de ganhar o atestado de envelhecimento. Mas, diante disso, já para trazer todos nós na mesma página, eu tenho uma proposta para a gente somar. E aí, quem quiser somar em voz alta pode somar, a gente pode fazer um corinho. Quem não quiser, faz mentalmente, mas o ideal seria que a gente somasse juntos. Então, a gente vai somar 1000, certo? Deixa o nosso contra-regra ajustar. Vamos somar 1000. Vamos lá? Mais 40. Mais 1000. Mais 30. Mais 1000. Mais 20. Mais 1000. Mais 10. Vamos de novo? Que aconteceu um fenômeno. Vamos lá, vamos entender que fenômeno foi esse. Vou mudar de lado.
Que eu acho que eu prejudiquei esse lado aqui. Vamos lá. 1000 mais 40 mais 1000 mais 30 mais 1000 mais 20 mais 1000 mais 10 4.100. Eu também fiquei nervoso. Eu botei 4.010 e é 4.100. Que fenômeno foi esse? Porque eu ouvi muito bem, a maioria de todos nós, com exceção de um ou outro, 4.100. Por que a gente chegou no 5.000? Quem consegue saber a explicação neurológica ou social que a gente fez a gente chegar no... Não fui eu. Que fez a gente chegar no 5.000. Porque a gente, quando repetia 1000, 1000, 1000, quando era da virada do 90 com mais 10, a gente foi para o 5.000. O paradigma do 1000 faz com que a gente vai repetindo e em alguma virada a gente comete esse erro. O nosso cérebro nos leva para aquele lado. Diga. Você vai falar? Não? É isso. O que é um paradigma? Paradigma é uma estrutura mental composta por metodologias, experiências e teorias que resultam em um modelo ou um padrão, norma, molde, e são formados através de informações que foram armazenadas na mente, hábitos, pensamentos, emoções, sentimentos, como uma herança dos nossos pais, parentes e antepassados desde os primeiros anos de vida. Ou seja, são os modelos que a gente vai vivendo. Um paradigma na casa espírita, por exemplo, é chegarmos, abrir a página, fazer a prece. Tem uma metodologia, mas é um paradigma. Eu fui numa casa espírita no Rio uma vez, que esse paradigma era tão forte que a página de abertura era um A4 impresso e plastificado. E plastificado. Eles liam a mesma página toda a reunião. Toda a reunião ali. Porque aquele era o modelo que eles adotaram ali para eles e eles seguiam. E assim a gente vai vivendo a vida. A gente repete modelos e a gente nem se dá conta. Essa questão de conflitos de geração é um modelo. Como eu sempre fui vítima das gerações anteriores, agora que eu sou uma geração anterior, eu quero fazer a geração nova sofrer as dificuldades que, eventualmente, eu tenha sofrido. Essa geração nova, quando olha para os antigos como nós, ela vê os defeitos, que são naturais, e fará o mesmo quando uma outra geração de pessoas mais ligadas à tecnologia, de pessoas mais diferentes, de pessoas com outros hábitos, que se comportem, e aí a gente vai ver como é diferente, a gente vai criando essas dificuldades. E esses paradigmas são tão interiorizados, e às vezes... E aí é interessante que estudos mais recentes provam que o DNA carrega informações, pensamentos, emoções e sentimentos de até 6 gerações passadas. Ou seja, se a gente aprende que determinada raça, aprende em casa, que determinado grupo de pessoas é inadequado, a gente vai reproduzir aquilo sem nem raciocinar por que é inadequado. E aí eu não preciso entrar em detalhes, a história da humanidade mostra o quanto isso foi nocivo, o quanto isso ainda é nocivo, o quanto isso ainda é uma grande dificuldade que a gente tem coletivamente para resolver. Só que o objetivo de hoje não é falar... Tem água? Não. Vai pegar ali. Não é falar coletivamente. O objetivo de hoje é falar individualmente. Eu não estou preocupado com o que a sociedade pensa. Eu estou preocupado hoje o que esses fatores que a gente vai conversar hoje representam para mim. Para que eu possa, com esse conjunto de informações, através da doutrina espírita, essa grande ferramenta de consciência, de crescimento pessoal, de crescimento emocional, de amadurecimento,
possa contribuir para que eu entenda quais são os paradigmas que regem a minha vida. E aí a gente vai repetindo, às vezes por conta de traumas, às vezes por conta de infelicidades, repetindo comportamentos. Então, às vezes a gente é agressivo porque a gente sempre foram agressivos com a gente. Às vezes a gente é condescendente porque a gente tem medo de perder, porque a gente já, quando não foi, perdeu e ficou magoado, ficou triste. Obrigado, Mauro. Então, esse paradigma é uma força muito grande. E ele é quase como compõe a natureza. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa que fizeram um estudo com corvos no Japão. Umas pessoas vestiram máscaras e uniformes e foram bater em corvos, assustar corvos e tudo mais. E aí, toda vez que elas saíam com as máscaras, e fizeram isso por um tempo e depois sumiram, passou um tempo, 6 meses, toda vez que eles botavam máscaras, os corvos daquela região ficavam agressivos para cima deles. Quando eles saíam com a roupa normal, esses corvos não eram agressivos, mas quando eles botavam as máscaras, eram agressivos, ou seja, tentavam revidar. Foi passando um tempo, gerações de corvos foram nascendo e morrendo, e os corvos ensinaram aos outros que aquelas pessoas de máscara eram perigosas. 2 anos depois, já eram outra população de corvos, uma parte daquela população ainda reconhecia aquelas pessoas como agressores. Não foram os corvos que sofreram a violência, mas eles aprenderam que aquelas pessoas com máscara, com aquele tipo de roupa, eram perigosas. E assim a gente, agora numa estrutura animal de corvos, e agora imagina a gente que carrega todo o aprendizado, toda uma herança, né, genética e também uma herança espiritual, faz com que a gente não se comporte dessa forma. A repetição como uma prova do estágio, da Terra. A gente repete experiências. O médico inglês, Ronald Gibson, iniciou uma conferência sobre o conflito de gerações citando 4 frases. Nossa juventude adora o lixo. Quem identificar com a atual geração, levanta a mão. E as gerações antigas identificarem a sua seguinte também, que eu ouvia isso. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos seus pais e são simplesmente maus. Sócrates, 470 a.C., entre 470 e 399. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada e simplesmente horrível. Hesíodo, 720 a.C. É uma repetição. Conflitos de geração é uma repetição que a gente, enquanto mundo de provas e expiações, enquanto planeta Terra, tem uma grande dificuldade de avançar. Nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais, o final do mundo não pode estar muito longe. Sacerdote, 2000 anos antes de Cristo. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Encontrado um vaso de argila nas ruínas da Babilônia, 4.000 anos de existência. Que fenômeno é esse? O conflito de gerações é uma normose. Normose é um conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso social, ou seja, estou eu aqui exemplificando que é absolutamente natural falar de uma geração posterior e criticar os antigos, quando na realidade são patogênicos, ou seja, é uma doença social. É uma doença que a gente carrega, pois é considerado normal e que, portanto, existirá para todo sempre, quando, na verdade, na realidade, é uma deformação da visão de consenso, já que, com a evolução sociocultural e espiritual, os jovens estarão amadurecidos para não mais diminuírem as capacidades dos jovens que ascendem, substituindo-os para usar seu poder de transformação na criação de sociedades mais justas. Imagina se
não houvesse a reencarnação? Como que a gente conseguiria trazer as experiências, porque a gente acumula experiência, acumula sabedoria, acumula vivência, só que com um conjunto de habilidades, e a gente precisa desencarnar. E quando a gente desencarna, a gente precisa reencarnar novamente. E reencarna cheio de esperança. E reencarna com o cérebro fresco, com o cérebro podendo ser modelado, com o cérebro podendo ser capaz de pegar todo aquele impulso, todo aquele aprendizado e colocar com certa vivacidade, colocar com certa disposição. Ou seja, não existe, de certa forma, uma geração. Essas gerações que existem, e a gente vai ver mais para frente aonde está a diferença, na verdade é que chega com muita mais vontade, com muito mais disposição do que as que já estão aqui, mais cansadas, mais sofridas, mais desamparadas, mais... qual é a palavra? Fugiu. Mais acomodadas, com traumas, com mais traumatizadas, né? E aí a pessoa vai vivendo e vai se comportando. Ontem eu estava conversando sobre, preciso fazer terapia, mas eu quero um terapeuta velho. Quero um terapeuta que tenha vivência. Quero um terapeuta que tenha capacidade de... Já passou por muita coisa na vida e tenha capacidade de me ajudar, porque eu tenho problemas muito complexos. Eu preciso de alguém que tenha a mesma capacidade de entender essas complexidades que um recém-formado não tem. Porque não viveu. Como que eu vou sentar na frente de um menino de 25 anos que vai me dizer, me orientar nos grandes conflitos da minha existência? Aí, a resposta que eu tive foi, sabia que nas pesquisas, o maior índice de capacidade de ajuda e de aproveitamento da terapia são os terapeutas mais jovens? Porque eles saem com vontade, frescos e com capacidade técnica, porque acabou de sair da faculdade, está tudo fresquinho. Então eles conseguem ajudar muito mais do que os medalhões, que já, de certa forma, quando estão paralisados, porque dependendo da postura da pessoa, eu estou aqui te ajudando, dependendo da postura da pessoa, mas aqueles podem paralisar, podem se acomodar, podem criar paradigmas de tratamento. Para esse caso, a solução é X, Y, Z. E acho que a mesma coisa deve ocorrer com médicos jovens, com profissionais jovens. Toda vez que eu contrato um estagiário novo, é um sofrimento, né? Porque pode ser maravilhoso, como pode ser caótico. E é sempre conflituoso, porque às vezes é maravilhoso e caótico, porque ele não vai te respeitar muito bem, porque ele não está nem acostumado a entender a cultura da empresa, aquela questão da organização, mas ao mesmo tempo tem umas respostas e uns raciocínios que você fala assim, nunca pensei nisso. Mas vamos fazer assim, porque aqui a gente faz assim. E aí eu já acabo com toda a criatividade do outro. Mas é a forma. E aí a gente vai encerrando a palestra nesse exato momento, porque esse é o caminho que a gente vai chegar. Muito obrigado. Esse foi o nosso resumo. Muito obrigado. Então, mas é exatamente isso. Quando a gente fala de geração nova, a gente está falando de conflito, de espíritos que estão reencarnando. Certo? Então, a gente precisa construir dentro de nós, dentro da nossa percepção, dentro da nossa postura, uma postura de uma mudança de paradigma. A mudança de paradigma representa uma profunda alteração nos conceitos e práticas de como algo funciona ou é realizado. A mais antiga quebra de paradigma é representada por Adão e Eva e a serpente, fazendo o oposto do recomendado. Qual é a consequência? O nascimento da humanidade. Quando Eva e Adão resolvem ouvir a serpente e comer a maçã, quebraram o paradigma, porque não podia tocar na maçã. E quando ele quebra, a gente tem o nascimento da humanidade. Toda mudança pede a desistência da ortodoxia, através da coragem para abandonar o que se sabe
e da convicção para avançar na direção do que se pretende. Toda mudança pede a desistência da ortodoxia, através da coragem para abandonar o que se sabe e da convicção para avançar na direção do que se pretende. Tentar maneiras novas e diferentes de aplicar o que se sabe é a chave para criar a confiança e avançar para uma ou outra maneira de pensar e realizar, consciente de que, durante uma mudança de paradigma, o desempenho inicialmente tende a diminuir, tanto quanto a confiança e a coragem se mostrarão instáveis. Ou seja, toda vez que eu vou fazer uma coisa nova, eu vou trabalhar sempre por este caminho. Mas vou pegar um caminho diferente. É um momento de insegurança, é um momento de que, se tiver um trânsito um pouquinho mais lento naquele caminho, né, a gente vai ficar... A coragem vai diminuir. Putz, fiz um movimento errado. Por isso que a gente precisava fazer as coisas como são. Mas se a gente entende qual é o sentido do nosso propósito ali, no caso, o motivo, o objetivo do nosso resultado, ou quando a gente fala das nossas vidas e da nossa necessidade de progredir, a gente não pode repetir as ações que a gente tem feito. Porque as ações que a gente tem feito, muitas vezes, são movimentadas pelo inconsciente. São movimentadas pelo nosso instinto, que há muito tempo já era para ter sido abandonado, mas que a gente vai repetindo. Mudança de paradigma é olhar para a vida, olhar para as relações, olhar para todas as relações amorosas, as relações de pais e filhos, as relações com os vizinhos, as relações profissionais, as relações de amizade, e entender se eu estou ali consciente do meu papel ou se eu estou apenas reproduzindo. O filho tem que abaixar a cabeça, obedecer, ou... Oi? É sair de uma área de conforto, que não necessariamente precisa sair de uma área de conforto interna. É se olhar para aquela relação e entender que meu papel de filho é dar conta de tudo. Ponto. Independente de qualquer coisa. Porque se for no papel de filho obedecer, então chega uma hora que não tem. Ausência de preconceito. Preconceito é a chave. A gente roubaram o seu papel de roubar o estudo. Mas é. Minha área de educação, e eu estou vivendo 100% do que você está falando aí, porque é ensino médio, né? E eles estão no momento. Não é tanto não é debater, é não estar pronto para entender as normas, os paradigmas da geração anterior. É. Às vezes eles têm uma postura de desafio, não é desafio, é despreparo. Uhum. Eles estão em processo. É isso. A gente acaba não entendendo dessa forma. Estão em processo. Nem toda mudança, ou seja, ela também é positiva. As gerações precisam ser orientadas para o melhor convivência, o melhor caminho, por conta dessa falta de maturidade. Mas o olhar fresco faz com que a gente também questione. E aí, como assim eu vou mudar o meu hábito de fazer X, Y, Z? Como assim eu vou entrar numa relação e vou mudar o hábito de não fazer determinada coisa? A gente engessa, a gente paralisa. E quando a gente paralisa, a gente fecha o canal mediúnico, para ser muito objetivo. A gente fecha o canal mediúnico. Se a gente fecha o nosso canal mediúnico, a gente deixa de ser ajudante da criação divina. Porque eu não vou conseguir ajudar as pessoas. Eu não vou eu vou ajudar as pessoas no quadrado que eu acho que eu consigo. Aí no quadrado que eu acho que eu consigo, a gente vai. Mas se for diferente. Jesus não tinha.
Cada abordagem de Jesus era uma abordagem diferente, sem preconceito. Ele não julgava. A gente julga. A gente julga de pronto. A gente julga de pronto e não acolhe. Jesus não julgava. A mulher adúltera, ele protegeu, não acolheu e orientou. E vai, assim, a sua vida vai seguir essa conduta inadequada, mas ninguém está aqui preparado para te julgar. Porque este modelo, a proposta dele, que este modelo que julgava, não é um modelo saudável. O modelo saudável a gente não julga, a gente acolhe, orienta e a gente segue. Abrir-se a novas ideias. Então, para a gente conseguir navegar e entender que existem coisas que podem nos ajudar, a gente precisa ter uma postura aberta, uma postura flexível, uma postura menos preconceituosa, que são posturas que o novo mundo, o mundo de regeneração, vai requerer da gente. Então não adianta eu achar que sou uma pessoa maravilhosa porque faço caridade, se eu me mantenho fechado, se eu tenho uma postura intransigente, se eu sou uma pessoa muito teimosa. Porque eu faço isso tudo porque as coisas precisam ser, para além de tudo, do meu jeito. Se eu tenho uma flexibilidade, eu consigo fazer parte de algo, porque as dinâmicas mudam. As necessidades das pessoas mudam. Outro dia, muitos anos atrás, eu já contei isso aqui algumas vezes, eu vi no Jornal Nacional, houve uma manifestação de moradores de rua em Londres, isso antes de 2010, porque eles estavam incomodados porque eles não conseguiam mais dormir à noite, porque toda hora chegava um grupo oferecendo sopa. E eles não aguentavam mais. Ou seja, a ajuda, o paradigma da ajuda é dar sopa. Eu não posso, levar um travesseiro, eu não posso levar uma coberta. Não, eu preciso dar sopa. E aí o indivíduo está dormindo, eu vou acordar porque eu preciso dar a sopa. Não importa se o outro está com fome, não importa se o outro não gosta de sopa, se ele é alérgico, se ele não é alérgico, não importa. Importa que eu estou fazendo. Essa é uma postura trazendo para a nossa realidade. Cristã não é uma postura materialista, egoísta, que não está em consonância com o que se espera do mundo de regeneração. Ela está muito mais próxima de um mundo de provas e expiações, onde eu sou a prova do outro, em alguns casos sou até a expiação do outro, do que eu sou alguma ponte de ajuda e de acolhimento. E aí, no Livro dos Espíritos, eu achei essa resposta e fui conferir para ver se era mesmo, porque eu achei maravilhosa. As ideias só, pouco a pouco, se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Ou seja, há que se ter a mudança de geração, porque a gente não dá conta de a gente não dá conta emocionalmente de todas essas mudanças, porque a gente cria vínculos e a gente cria laços e a gente não vai conseguir romper com todos os paradigmas, porque em algum momento a gente vai acomodar. A gente vai se acomodar e a gente vai acomodar. No livro Transição Planetária, Manuel Flamengo de Miranda conta que uma grande massa de espíritos, vão reencarnar na Terra, que vindo de uma outra dimensão, de um outro sistema, muito do que eles não têm vínculo pessoal com as suas famílias, que reencarnarão. E por não ter vínculos pessoais, eles não têm relação de culpa, eles têm uma relação de gratidão por nascerem, então eles vão viver a vida. Eu fico vendo quando a gente estuda essas pessoas que saem das suas casas e vão fazer missões em outros países, em países mais pobres e tudo mais, com devotamento. Eu falei assim, para mim é impensável, porque eu não consigo morar no Rio tranquilo porque meus pais moram em Teresópolis. Eu preciso voltar. E sair da casa no fim de semana era um tormento, porque a sensação que eu tinha é que eu estava abandonando. Porque isso traz eu tenho alguma coisa dentro de mim, provavelmente de ter abandonado,
que agora eu não quero repetir o comportamento, mas isso é uma prisão, por conta da culpa. A culpa é uma prisão que a gente carrega. Então, espíritos dessa grandiosidade, elas conseguem dar conta das suas questões familiares e dar conta também do compromisso reencarnatório, que é individual. Porque quando a gente é muito apegado às coisas, a gente não dá conta da encarnação, porque o modelo do paradigma é atender ao outro. Mas e a minha necessidade reencarnatória? Então eu entro no relacionamento muito cedo, fico no relacionamento muito cedo, porque acomoda, porque é o paradigma, é assim que a gente aprende. Mas e a minha necessidade reencarnatória de estudar, progredir, fazer... Aonde que está? E a gente vê muitos conflitos. Nós mesmos já passamos por uma série de conflitos e mudanças na própria vida, em função desses redescobrimentos, dessas redescobertas e dessa necessidade de que eu preciso olhar para a minha reencarnação. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Ou seja, a partir do momento que uma geração nova compreende o mundo de uma maneira mais próxima do que é melhor para a humanidade e vai criando condições para que ideias atrasadas, preconceituosas, de ódio, sejam dissipadas. Se a gente colocar a escravidão no Brasil até 120 anos atrás, 130 anos atrás, era natural. Natural. O espiritismo já existia. Kardec já tinha, inclusive, desencarnado. E no Brasil, a gente ainda escravizava pessoas. Olha como as gerações e como o mundo, ou seja, a gente recebe uma boa nova, que é uma ideia de transformação do planeta Terra, mas ao mesmo tempo, naquele mesmo espaço, existem pessoas que olham para o outro e acham que o outro... Se a gente olhar para as mulheres e a relação entre homens e mulheres na sociedade, é desigual até hoje. E hoje tem uma libertação, uma flexibilidade dessas relações que a gente acha que chegou no máximo da humanidade, mas está longe de ser igual. E a gente está falando de mundo de regeneração. Estamos distantes também dele, porque a gente carrega muitos paradigmas que automaticamente a gente olha e julga menos. Eu não falei que eu queria um terapeuta homem no início da... Por que não era uma mulher? Eu falei homem de propósito para poder fazer esse gancho aqui. Para mim não tem problema. Mas é isso, muita gente quer procurar um homem porque acha que só o homem vai resolver. Muita gente olha para um homem, olha para uma mulher e acha que o homem sabe a resposta e a mulher não sabe. Quando na verdade é a mulher que coordena, é a mulher que dirige, é a mulher que diz. É a mulher que sabe, de certa forma, manejar as coisas. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Ou seja, o espiritismo vem rasgar todos esses paradigmas antigos de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo, ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará todos os outros. O espiritismo como metodologia, eu vou tratar como metodologia, ele rasga todos os paradigmas possíveis. Só que a gente não tem a dimensão às vezes até de compreender. A gente compreende intelectualmente, mas emocionalmente a gente não consegue dar este passo. A gente não consegue deixar de ser materialista. Eu não consigo deixar de ser materialista. Quando eu estou no trânsito, quando eu estou atrasado, quando eu estou querendo um cliente novo ou perdendo um cliente, eu não consigo ter a tranquilidade de que essas coisas são impermanentes, que essas coisas são passageiras. Eu fico aflito. E eu começo a ter posturas aflitas. Quando eu estou na fila do pão e a fila demora, eu sou o pão, com raiva, querendo sair dali. Eu continuo sendo materialista nas minhas decisões. As minhas posturas, mesmo entendendo a doutrina espírita desde pequenininho, trabalhando na casa espírita desde criança, trabalhando, frequentando, aprendendo tudo, sabendo muitas coisas se tivesse prova, gabaritava em algumas questões. Mesmo sabendo, emocionalmente, no meu sentimento, eu ainda não vivencio. Porque dentro de mim existe o paradigma do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são esses grandes temas do medo, né? Que fazem com que a gente
tenha um grande manancial de informação e de ajuda, mas que a gente só leia como se o livro como se a doutrina espírita fosse essa sala com todo esse conteúdo e a gente ficasse com uma vela olhando só aquela parte que a gente consegue entender e a gente não conseguiria ver o todo, muito porque a gente não quer, muito porque a gente está preso, muito porque eu estou preso nesse paradigma do meu passado, que está lá no inconsciente e que eu tenho dificuldade em romper. E assim como acontece comigo, eu acredito que aconteça com muitos religiosos, com muitas pessoas que têm essa mesma dificuldade de ver algo que seja maravilhoso, mas ainda manter posturas de indiferença, posturas mesquinhas. A gente conhece a mensagem de Jesus há 2000 anos. A mensagem de Jesus é simplérrima. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade de compreendê-la, porque eu sou, no meu caso, o maior dificultador é entender aquilo e sentir. Não estou nem falando em pôr em prática. Preciso sentir. Porque se eu sentir, quando eu começar a sentir, aí eu vou ter empatia. Eu vou ter a sensibilidade de poder fazer a ajuda necessária para o outro, que seja da necessidade dele, e não a minha necessidade de ajudar o outro como eu quero que o outro seja ajudado. E aí, nesse movimento de transição de um planeta de provas e expiações, onde existem mais dores, porque a humanidade está ainda amadurecendo e aprendendo nesse processo da reencarnação a fazer as escolhas certas, para um momento de regeneração, onde essas dores serão mais suaves e o convívio entre as pessoas será mais leve, porque existirá menos pessoas porque existem pessoas boas e existem pessoas más. Essas pessoas más um dia se tornarão pessoas boas, mas ainda tem pessoas, assim como eu tenho dificuldade de romper paradigmas, existem pessoas que têm dificuldade de romper os seus paradigmas, e esses paradigmas são, às vezes, para prejudicar o outro. Isso está claro. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Ou seja, uma geração, que são de espíritos que estão aprisionados em si mesmas e, por conta disso, acabam conduzindo as suas ações para prejudicar o outro, porque elas só se veem no lugar, é uma geração de pessoas. E existe uma geração nova de pessoas que já estão libertas desse sentimento. E por que a transição? Por que esse momento é de transição? Porque as duas existem ao mesmo tempo. Nós não estamos no mundo só de provas e expiações e não estamos no mundo só de regeneração. Estamos numa transição. Né? Se estivesse no PowerPoint aqui, eu ia mostrar. Transição é aquele efeito que a gente coloca entre um slide e outro. Sabe quando a gente vê um slide bonito que faz uma movimentação e vai para outro slide? O nome disso é transição, é isso. E em algum momento a gente vê os dois slides juntos. É isso. Ou seja, existem espíritos que já estão organizados para viver em regeneração, já são, e existem espíritos que ainda são provas e expiações, que estão empedernidos no mal. E a confusão se dá, e a gente vê a confusão hoje a olhos vistos, a confusão se dá porque esse conflito existe. Ao mesmo tempo que existe a doutrina espírita, ao mesmo tempo que surge a doutrina espírita, mantém-se a escravidão no Brasil. Só para a gente colocar que um é movimento de regeneração e outro é movimento de provas. Ao mesmo tempo, são conterrâneos, são contemporâneos. São movimentos contemporâneos, um acabando e o outro surgindo. É a mesma ideia. E aí, quando a gente vai ler Transição Planetária, que é o livro de Divaldo lá, em 2010, eu lia dizendo assim, não, que as coisas vão ficar, essa dificuldade vai piorar. E eu lia, e eu acho que a gente vivia, não tinha rede social, então a gente vivia tão bem, que eu falava assim, impossível piorar. Como que vai piorar esse negócio? Não tem como, a gente só vai progredir. A tecnologia estava surgindo, os telefones estavam surgindo, então só vai melhorar. E se a gente olha
de 2010 para cá, como as relações ficaram mais difíceis, como os temas ficaram mais sensíveis, ao mesmo tempo como a gente aprendeu temas novos, como a gente discutiu assuntos importantes e tirou o véu de uma série de outras coisas, mas parece que por tirar o véu a gente começou a se ver como a gente é, a gente se olhar como a gente é, e o conflito se estabeleceu. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais. Porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Eu não sou superior, eu não preciso estar pronto para poder ajudar na criação. Eu preciso ter uma disposição, uma posição de predisposição. E como que eu vou fazer isso se eu sou todo fechado? Se eu sou uma pessoa intransigente? Como eu vou contribuir com o progresso meu e da sociedade se eu estou fechado nas mesmas ideias? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superiores aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Se a gente começa a olhar em perspectiva, a gente precisa correr. Porque a gente precisa eliminar dentro de nós ou diminuir esses sentimentos antifraternos, propensão instintivas a paixões degradantes. Quando o meu time perde, eu fico furioso. E aí eu fico... Tudo bem, se eu ficar só furioso e calado, eu só estaria me prejudicando. Mas eu fico furioso e vou para a janela gritar. Vou para xingar o time que ganhou, xingar o juiz, fazer... Ou seja, eu não só me prejudico, como eu contamino toda aquela situação quando eu não quando eu não vou para a violência. Isso que eu peguei futebol, porque aí a gente não vai ter problema. Fora as outras paixões que a gente tem, políticas, paixões, discussão de tecnologia. Ou seja, a gente vai se agarrando a essas paixões, aos relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Ou seja, tudo que faz com que a gente ainda se mantenha preso nos prejudica e nos atrapalha no aspecto do progresso do planeta, nos colocando à parte dessa lista de pessoas que contribuem e o que ficarão. Eu não garanto que eu ficarei, porque quando eu leio essas coisas, eu leio paixões degradantes, eu vejo com distância. Né? Eu não sou sentimentos antifraternos de egoísmo, mas se a gente olha no dia a dia, eu ainda sou muito egoísta nas escolhas que eu faço, na maneira como eu conduzo. Quando eu corro para entrar na fila no lugar do senhor, para não ficar atrás do senhor e demorar mais, é egoísta. Eu não respeito o lugar do outro, eu paro o carro no meio de duas vagas. Eu sou egoísta. Quando eu chamo o elevador e fico segurando a porta do elevador enquanto outra pessoa chega, e aí eu fico 3 minutos. Quando eu sento no salão e reservo uma mesa, uma cadeira para uma pessoa que nem chegou ainda. São posturas egoístas. E a gente vai alimentando. Ah, mas é o egoísmo do bem, porque eu só estou fazendo... É caridade também. Não tem caridade. É uma postura egoísta. E a gente precisa tirar de nós, desde este detalhe, até egoísmos de avareza, coisas que são grandes, que são superlativas. Que muitos de nós já superaram, mas no pequeno que a gente precisa tratar. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade
e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhe está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio dos seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhe abra o acesso aos mundos superiores. Ou seja, a gente faz o que é possível, a gente começa a viver em paz, sem tantos conflitos, e aí abre espaço para que a gente consiga progredir mais. Mas para isso a gente precisa romper esses paradigmas do 1000. Ou seja, toda vez que alguém faz alguma coisa que aciona um gatilho, eu não vou para o 4.100, eu vou para o 5.000, porque eu repito o 1000 e não raciocino como deveria raciocinar. Eu vou intuitivamente, eu vou instintivamente responder, porque o paradigma está estabelecido dentro da minha cabeça, dentro das minhas posturas. Quando, na verdade, é só somar que a gente vai achar 4.100. Sejam que se componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhorarem, e aí é o penúltimo slide para você ver como que você acelerou. Podem ser espíritos bons que vieram de outros planetas ou espíritos que se melhoraram, ou seja, que compreenderam que às vezes já foram retirados do planeta e já voltaram, ou seja, são espíritos antigos que aprenderam, que viveram, que passaram pelas dores e que cresceram. Porque não há desamparo na lei de Deus. Não há esforço, não há movimento sem consequência, tanto para o mal quanto para o bem. Mesmo uma pessoa terrível que resolve ajustar o caminho, vai ser difícil, mas vai ter toda a proteção e o amparo para que seja o ajuste necessário para o nosso crescimento. Não há desamparo, não há solidão e não há pena eterna. Por mais dolorosa que seja aquele minuto que a gente esteja vivendo. Não há dor eterna que não melhore. Também não há felicidade que não tenha o seu contraponto. Por quê? Porque a gente precisa aprender a vivenciar para não viver num paradigma fechado. Precisamos ser flexíveis para enfrentar as dores que vierem e as coisas que vierem, para que a gente tenha repertório para progredir. O resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo as suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas, que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que proponderá. Neste momento de transição, existem aqueles que partirão e aqueles que chegarão, que ficarão. E a sociedade, a pequena sociedade, uma cidade, um estado, um país ou planeta, será melhor ou pior, de acordo com qual das duas tiver mais gente, qual das duas estiver prosperando ali nas suas escolhas. Por isso que a gente precisa fazer opções melhores para nós, para que a gente esteja do lado daqueles que ajudam a criação, ajudem a lei de Deus, ajudem a organizar. E quando eu falo ajudar, eu não estou falando em ajudar porque tem que fazer caridade. Se eu fizer a minha parte por mim, se eu já der conta das minhas coisas e não sobrecarregar ninguém, eu já estou fazendo o meu papel. Porque o meu papel não era reencarnar? Não era reencarnar bem e melhorar e progredir? Me entender, me conhecer? Se eu fizer isso, consequentemente eu vou ajudar, vou aliviar a vida do outro. Mas principalmente eu estou diminuindo o peso, diminuindo as minhas pegadas reencarnatórias no planeta. A gente tem as pegadas ecológicas, a gente está diminuindo o nosso impacto negativo no planeta e construindo um impacto positivo. Essa está em Gênesis capítulo 18. E aí a Amélia Rodrigues, numa página linda, diz: o Senhor expôs. A era nova encontra-se no limiar. Cumpre-me projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaços para os que virão no futuro. Terá início no país de cada coração, espraiando-se em derredor
com um aroma sutil e penetrante que jamais será olvidado. Em razão disso, cabe-nos instaurar o primado do bem, sempre gentis e fraternos, vivendo mais a lição que a preconizando para os outros. Ovelhas mansas que somos, devemos conquistar os lobos ferozes, ao invés de os temer, e arrastá-los para o mesmo rebanho. Reuniremos, sobre o mesmo cajado de amor, os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e seus prejudicados, concitando-os à mesma marcha pela paz. Tende coragem. Por quê? Por que é uma marcha e não é uma caminhada? Porque a marcha requer um conjunto, a marcha requer todo mundo no mesmo ritmo, porque se a gente sai do ritmo, a gente perde o passo e a gente não consegue chegar no mesmo lugar. Então, é uma marcha. Estaremos todos juntos e estaremos reunidos. Não estaremos unidos, porque somos diferentes. Estaremos neste mesmo espaço porque temos, neste momento, objetivos em comum. Mas não temos essa união, porque ela não necessariamente existe. Aqui haverá, em algum momento, alguma divisão. Jesus disse para que a gente perdoe os nossos adversários. Ele não disse para a gente conviver com os nossos adversários. Ele disse para a gente amar, mas não disse para conviver. Ele disse para perdoar. Para a gente tirar dentro de nós, cancelarmos aquela expectativa e nos liberarmos daquele sentimento ruim. Mas se uma pessoa já te prejudicou, por que eu vou insistir em conviver com ela? Para dar uma chance dela fazer de novo? Então a gente precisa se proteger. E a gente precisa arrastar, porque a força do bem arrasta. Arrasta porque ele é um movimento que vai construindo um fluxo e a gente vai sendo contaminado positivamente por aquela vibração, por aquela energia, e a gente acaba indo de roldão. Porque o arrastamento é natural, a gente é arrastado pelo mal. Se tem um gritando, dois gritando, já está todo mundo gritando desesperado. Então a gente precisa construir, e como nós saímos dessa normose e a gente vai raciocinar e vai fazer as nossas escolhas, e faremos as nossas escolhas, a gente saiba que a gente precisa influenciar positivamente. Então, quando eu estou em algum lugar, eu procuro ter uma postura de equilíbrio para não arrastar ninguém a uma postura de desequilíbrio. Aí eu parei de reclamar da fila do pão, que demora. Eu fico cara de paisagem. Não consigo ser positivo, mas também não vou ser negativo. Não abro a boca. Quando alguém me dá uma fechada, eu não buzino. Por mais que tenha vontade. Mas não buzino porque eu não vou contaminar. Quando o outro pede passagem, eu deixo passar, porque eu preciso que também, quando entrar, eu passo. Ou seja, não sou uma pessoa boa, sou uma pessoa que não quero pesar na economia do planeta e dificultar a vida de ninguém. Por quê? Porque é a marcha. A gente precisa entrar em marcha. Porque quando a gente não entra em marcha, a gente fica para trás. Por mais que nenhuma ovelha do rebanho fique para trás, mas há consequências. E a gente já viu na vida, quando a gente fez escolhas que não estavam alinhadas com o que a gente queria, o quão difícil foi retomar o rumo da consciência, o rumo da felicidade, o rumo da tranquilidade. Então, é só a gente fazer isso tudo. Se a gente fizer isso tudo, a gente garantirá um momento de paz. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade de falar. Eu peço desculpas, foi uma brincadeira. Espero que vocês fiquem com Jesus e que esse tema e essas reflexões de hoje sejam úteis para que a gente passe essa semana refletindo e percebendo. Eu como pão com manteiga todo dia de manhã porque eu quero ou porque eu aprendi desde criança a comer isso? Se eu comer tapioca, será que é mais gostoso? E aí a gente vai começando a raciocinar desde de manhã até a noite todo o comportamento que a gente teve, toda a postura que a gente teve. Ela é minha, eu aprendi por alguma razão, ou eu posso mudar para ter um hábito mais saudável e um hábito mais feliz. Muito obrigado. Vou pegar água. Oi? Pois é. Ok.
Tá bom? Ramon, muito obrigado aí pelo estudo e pela reflexão. Toda vez que eu entrar na fila do pão, já vou olhar para trás agora, já vou ver se o Ramon está ali ou não está. Isso vai ser importante para mim aqui agora. Obrigado pela dica. Brincadeira à parte, assim, uma das coisas que eu estava pensando enquanto o Ramon fazia o estudo, né? Toda ideia nova é minoria por definição. Então essa é uma conclusão, parece simples, né? Mas ela é uma conclusão bastante interessante. Toda ideia nova, ela começa com uma minoria, senão não era uma ideia nova. Então, quando eu não tenho abertura para as minorias, né, na verdade, eu me condeno a não evoluir, porque a evolução terá que surgir com ideias novas, senão eu vou ficar com as ideias antigas. Então, eu preciso ter abertura para as ideias novas, né, que eu acho que o Ramon tentou ressaltar, né, se a gente se fecha para as coisas que é nova. Eu estava pensando também, Ramon, no tempo do Cristo, né, como você falou, né, Cristo trouxe uma ideia nova, né? Como deve ter sido difícil, né? Hoje a gente estuda isso como se fosse a maioria, obviamente. Então, para nós é fácil você falar das ideias cristãs e falar assim, é isso mesmo, poxa vida, claro que é isso. Há 2000 anos atrás é que já pensou o que era olhar, quebrar todos os paradigmas? Todos os paradigmas. Cristo quebrou todos. E você aceitar aquilo como se aquilo está aí. Essa é uma ideia boa. Deve ter sido muito difícil para os espíritos que estavam lá, né, conseguirem enxergar de uma forma diferente a sociedade inteira com as palavras do Cristo, né? Então é uma coisa interessante para a gente sempre pensar qual é o nosso pedaço há 2000 anos depois, que a gente tem uma tendência a olhar para o passado, né, e analisar o passado como se nós estivéssemos com o nosso pensamento, nossa cabeça de hoje vivendo há 2000 anos atrás. Mas hoje as escolhas são outras e os desafios são outros, né? Que é o que o Ramon nos lembrou. Muito bom, Ramon. Excelente mesmo. Vamos nós, amigos. Vamos então aos nossos avisos, né? A Marcinha me passou alguma coisa aqui. A primeira visita fraterna ao Lar de Idosos, né? A gente vem conversando, né? O Lar de Idosos São Vicente de Paulo. Então estamos organizando aí mais um trabalho, né? Precisamos de voluntários, né? E aqueles que estiverem interessados, então, procuram a Leda, né? Façam contato com a Leda, que ela está juntando os voluntários para a gente organizar a visita. O outro aviso que a Márcia pediu é da laborterapia, né? Que é essa confecção de enxovais para bebês, né? Responsável pelo trabalho é a Suzana, né? Mãe ali do Ramon. Toda quinta-feira de 14 a 16 horas. Então, aqueles que quiserem costurar um pouquinho, tentar fazer essa laborterapia, né, essa terapia enquanto a gente trabalha. Muito bom, quinta-feira, só aparecer 14 a 16 horas. Né? Também hoje o Edson me entregou aqui um panfleto, né, aqui da peça, né, Moradas do Pai. Né? Nós já tivemos essa peça aqui conosco, né? A Heloísa, né, que é a diretora, né, e a atriz principal ali da peça, né, Moradas do Pai. Ela já tivemos aqui na nossa casa, ela agora vai estar no Teatro Municipal de Teresópolis no dia 25 de maio de 24, né, às 19h30. Então nós vamos depois fixar isso, a entrada é franca, tá? E levar, se possível, 1 quilo de alimento não perecível. Então, um trabalho, uma peça muito bonita, aqueles que não tiveram a oportunidade de ver, não percam. Não. 25 de maio, de 24 às 19h30, no Teatro Municipal de Teresópolis. Né? Agora, né, que alguém nos visita hoje, por isso que eu olho para o Malu ali brincando. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, mas eu estou de olho aqui, Malu. Sei que você está com aquele olhar de que o Mauro vai esquecer, mas não esqueço nunca. Alguém nos visita hoje pela primeira vez, gente? Oi, como vão? Tudo bem? Como são os seus nomes? Yara, Vitor e Yara. Sejam muito bem-vindos aí. Espero que tenham gostado do estudo. Querendo também alguma informação da casa, aí, é sempre um prazer ajudá-los, tá?
Sempre haverá uma nova oportunidade, né, Ramon? Sempre haverá uma nova oportunidade. Fica a dica aqui. Uma visão positiva da vida. Mais alguém, amigos? Então, ok. Bom, nós vamos então encerrar essa primeira parte aí dos trabalhos, né? Vamos fazer nossa prece aí de encerramento, né? E logo depois vamos passar o trabalho de passe, né? Nosso companheiro Edson Wilson, aí, nosso amigo, já está lá para coordenar o trabalho de passe. Aqueles que desejarem tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, tá? Carlos Alberto, quer fazer a nossa prece, por favor, de encerramento? Senhor Jesus, neste momento em que dores imperam em nossos corações, que nos lembremos sempre, Senhor, que Tu és o nosso modelo a ser seguido. Já foi dito por Ti que eras o caminho, a verdade e a vida. Insistimos, Mestre, há 2000 anos a nos desviarmos deste caminho. Hoje as dores abençoadas nos trazem ao Teu encontro mais uma vez. Senhor Jesus, que aprendamos definitivamente contigo a amar, a ver o próximo como irmão, a sermos criaturas mais amáveis, a vivermos em harmonia, em paz, de braços estendidos, como Tu sempre estás para nós. Ajuda-nos nesse momento crucial de nossas transformações íntimas, de nossas mudanças, sabedor de tudo que ainda temos que passar. Esteja presente sempre conosco e que aprendamos definitivamente a estarmos contigo. Que este reencontro seja para sempre, Senhor. Graças a Deus.